Esse novo estilo de estudo bíblico proposto é um estilo diferente, onde nós podemos ter um contato mais direto, onde vocês podem perguntar e interromper quem estiver falando. Interromper não, né, gente? Levantar a mão para fazer pergunta. E ele é um modelo de conversa. E para a gente conversar sobre esse tema, como a teologia sincrética influencia no nosso dia a dia. Vocês podem ter assustado um pouco com o tema, porque às vezes a palavra sincrética assusta, não é verdade? É uma palavra um pouco diferente, mas esse tema é um tema extremamente relevante para os nossos dias. Eu aprendi no seminário, e essa frase nunca vai sair da minha vida. Teologia, pensamento, filosofia tem consequência na vida. Todo tipo de pensamento, ele tem uma consequência direta com as suas atitudes. Porque a sua cosmovisão, ou seja, a sua visão de mundo, ela molda as suas atitudes. E a nossa visão de mundo, muitas vezes, molda também o cristianismo. E hoje, para entender como que o sincretismo, ele atrapalha a visão correta do cristianismo, eu gostaria de chamar o pastor Leonardo, que é o pastor diretor do sistema de ensino aqui da nossa igreja, e o pastor Maxwell, que é o pastor presidente da nossa igreja. Então, pessoal, para poder começar a nossa conversa, primeiro eu gostaria de falar, se você tiver alguma pergunta, pode levantar a sua mão, que o Felipe ele vai levar o microfone até você, tá bom? A primeira pergunta que eu tinha, e também para poder introduzir o nosso tema e direcionar a nossa conversa, eu queria perguntar para o Léo, o que é o estudo da teologia? Qual que é a relevância da teologia para as nossas vidas? E qual que é a proposta do teologia para a vida? Por que ele é diferente do estudo bíblico? Ok. Irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz. É um prazer muito grande poder estar aqui. Pastor Maxwell, é um prazer, né, compartilhar esse momento contigo de reflexão. Manu, é um prazer. Queridos, quando a gente fala do estudo da teologia, eu tenho para mim que a teologia é uma ciência enquanto campo de conhecimento. Não é uma ciência empírica, não é uma ciência experimental, como a biologia, por exemplo, que a gente consegue simular experimentos em laboratório. Mas não deixa de ser uma ciência do ponto de vista de que nós experimentamos essa relação com Deus e experimentamos então a possibilidade de nós não apenas nos relacionarmos com Ele, mas crescermos no conhecimento daquilo que é a santa vontade dEle. Então, o estudo da teologia, classicamente falando, seria o estudo sobre Deus. Esse theo vem de theos, que seria Deus, e o logia de logos ou logos, que seria então o conhecimento, o estudo sobre Deus. Mas como eu brinco, já que não tem jeito de colocar Deus no microscópio para analisar, a gente analisa na verdade as ações de Deus na história. Deus vai se revelando ao longo da história, isso fica registrado no Antigo Testamento, se revela ao longo da história, isso fica registrado no Novo Testamento, e se revela nos nossos dias por operação do Espírito Santo na vida da igreja hoje, na vida daqueles a quem Ele salva, sempre em concordância com a Escritura. Então esse seria o estudo da teologia, o estudo das ações de Deus. Qual seria a relevância da teologia então para as nossas vidas? Total. Imagine só o privilégio de Deus pessoalmente se encontrar contigo, te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e te dar a oportunidade de saber qual é a santa e perfeita vontade dele. Isso nós aprendemos então pela teologia. Tem até um livro do R.C. Sproul intitulado Somos Todos Teólogos, que mostra exatamente isso, que alguns vão para a academia para poder estudar de uma forma mais complexa e mais filosófica, mas outros, pelo simples fato de cultuarem, participarem da escola bíblica, participarem de momentos como esse, de estudos, já estão por si só fazendo teologia. E finalmente, a proposta do Teologia para a Vida é nós realizarmos uma vez por mês, se não me engano a última quinta, não é isso, pastor? Uma vez por mês,
nós realizarmos um estudo como esse, em que a gente tem a oportunidade de, no formato de entrevista, conversar sobre diversos assuntos doutrinários e assuntos públicos à luz da palavra de Deus. Daí o nome Para a Vida, porque o objetivo é mostrar que a teologia não está separada, não está desvinculada do cotidiano. Pelo contrário, é possível nós pensarmos as questões humanas, as questões que nos rodeiam à luz da palavra de Deus. Essa é a proposta do programa. Léo, só para fazer uma pergunta para você mesmo, nós estamos online também, algumas pessoas podem ter ficado com dúvida nisso, porque você falou que a teologia, ela é uma ciência, e como uma ciência, ela tem uma metodologia. Qual seria a metodologia da teologia? Bom, a gente fala usando um termo assim, um pouco mais técnico, a gente fala que existe sempre uma categoria de investigação, isto é, um ponto em que a gente olha para a realidade e parte desse ponto para investigar a realidade. Na teologia, o ponto da qual partimos é a revelação. Cremos que Deus se revela, em primeiro lugar, pelas Escrituras e principalmente pelas Escrituras, isso aí é o que a gente chama de graça especial, mas Deus também se revela na natureza, e ao se revelar na natureza, isso vai chamar de graça comum. Então, a observação dessas revelações faz parte da metodologia da teologia. Pastor Maxwell, o que seria esse sincretismo religioso? Boa noite a todos, graça e paz seja com todos, aos irmãos que estão em casa, aos irmãos que estão aqui também. Um prazer, né, irmãos, nós termos a oportunidade de voltar a conversar sobre temas tão relevantes e assim com a oportunidade de ter os irmãos aqui presentes também. Isso é uma honra para nós. O tema é bem sugestivo, né, como o sincretismo ele influencia o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, na nossa vida. Sincretismo, assim como a teologia liberal, assim como os liberais colocam a razão acima da revelação, o sincretismo ele coloca a experiência acima das escrituras. Então, o sincretismo religioso é um misto de crenças, é uma mistura de práticas religiosas. Isso, cristianismo, umbanda, quimbanda, kardecismo, tudo isso que é observado em outras religiões acaba virando um misto, e isso entra para dentro de situações e circunstâncias em um culto público, por exemplo, né? Então, o sincretismo é a mistura de crenças, incisivamente falando é isso. Tá? E essa mistura de crenças baseada, eles baseiam todo o experiencialismo. Então a Bíblia já não é mais assim a supremacia absoluta na nossa vida, na nossa prática diária, mas sim aquilo que se tornou, a partir do pragmatismo, essa mistura toda de crença acaba sendo mais absoluta, até estando acima da Bíblia. E pensando mais acerca do Brasil, qual que é a origem do sincretismo religioso aqui? Porque se a gente pensar no cristianismo, aí tem que voltar quase 2000 anos atrás, né? Para pensar e ir vendo como que está até hoje. Mas no Brasil, quando que começou a surgir e a propagar mais as práticas sincréticas? Tá. Então, é verdade, né? O sincretismo vem desde o início, basicamente, do culto público. Desde que Adão caiu, começa então essa prática sincrética, essa mistura, né? Essa prática trazendo talismãs para dentro dos templos, etc. e tal. Antes da Reforma Protestante já se lutava muito contra isso, e a Reforma baseou-se muito nesse sincretismo também. No Brasil, na verdade, ela é uma miscigenação. Eu disse anteriormente, o protestantismo no Brasil, principalmente a partir do século XX. Tá? Já existia antes, com certeza, mas isso veio com muita força a partir do século XX, com a mistura muito abrupta, muito violenta do protestantismo, diria clássico, né? Ou do protestantismo até reformado, que se tornou pentecostal, digamos assim, se pentecostalizou lá nos Estados Unidos a partir do avivamento da Rua Azusa,
E ele vai chegar no Brasil com essa força em 1911, nas pessoas de Gunnar Wingren e Daniel Berg, que são os fundadores da Assembleia de Deus. Não o sincretismo em si, o pentecostalismo, tá? O pentecostalismo clássico. Eu vou falar dessa forma para os irmãos entenderem. Há uma diferença entre históricos pentecostais e neopentecostais. O sincretismo mais radical, eu diria, se é que a gente pode chamar assim, ele vem do neopentecostalismo. O pentecostalismo clássico, ele se diverge da igreja histórica reformada em alguns pontos quase não são isolados, mas são alguns pontos. Já o neopentecostalismo, ele se diverge pelo sincretismo mesmo. Então vem com muita força a partir do século XX, trazendo essa mistura toda, uma mistura com o candomblé, o kardecismo e a pagelança indígena. Então, as religiões afrodescendentes com a pagelança indígena e o kardecismo. Pela união dessas coisas surgiu o neopentecostalismo. Não sei se eu posso falar assim, mas o neopentecostalismo é uma mistura dessas questões todas aí. Tem alguma relação, pastor, com a questão dos negros que pegavam os orixás, né, e já começaram ali a misturar? Você acha que tem uma relação direta com o que acontece hoje, o que aconteceu no passado do Brasil colonial? Vocês lembram disso, gente? Quando a história fala que os negros pegavam os orixás e, em vez de ser catequizados mesmo, eles só mascaravam a religião africana dentro do catolicismo. Você acha que isso é como se fosse uma herança que nós vivemos nos dias de hoje? Para você. Sim. Acredito que sim. Acredito que sim, com toda certeza, de forma sutil, mas muito incisiva. A igreja foi trazendo, a igreja brasileira, né? Mas na verdade a igreja latina, a igreja sul-americana, ela foi trazendo para dentro de si toda essa mistura. Como eu disse, a partir desse pragmatismo progressivo. Isso tudo que veio entrando para dentro da igreja é sim uma herança mascarada. São muitas coisas, como a década de 80 e 90 ficou muito forte a visão, por exemplo, de a teologia não é nenhuma teologia na verdade, mas a forma de observar a batalha espiritual. Então, muitas questões do espiritismo, do candomblé, vieram para dentro da igreja protestante a partir de experiências de pessoas. E essas experiências se tornaram práticas doutrinárias, principalmente na década de 90. Então, de forma sutil, isso foi entrando. Formas de expulsar demônio, de descobrir qual é o demônio, a forma de dar nomes a demônios também. Todas essas questões não são bíblicas, mas são pragmáticas, são coisas que supostamente funcionaram. Então entraram para dentro da igreja, sendo vista com bons olhos por aqueles que não têm a prática da leitura bíblica, por exemplo. Um exemplo é usar arruda para expulsar demônio, né? Sim. Já levei um banho de arruda com água. Arruda para expulsar demônio, a espada de São Jorge, por exemplo, no espiritismo contra olho gordo e etc. e tal. Ainda existem situações como essa, como colocar a Bíblia em cima da cabeça da pessoa, na cabeça da pessoa para expulsar demônios, jogar mirra na pessoa, fazer com que a pessoa beba óleo ungido para expulsar o demônio. São práticas que nós vemos, infelizmente, no nosso dia a dia na igreja brasileira, sim. Pastor Léo, como as práticas cristãs são influenciadas pela mistura de religião? Bom, na verdade a gente tem uma sequência de fatores aí. A primeira delas, a falta de leitura das Escrituras. Se a igreja, de modo geral, lesse a Bíblia, saberia o que é a vontade de Deus, o que não é, e como funciona a questão da luta contra o mal, se é que a gente pode usar essa expressão. E associado à falta de leitura das Escrituras, vem esse recebimento acrítico, isto é, práticas pagãs, práticas não cristãs, entram no seio da igreja, algumas delas já foram exemplificadas pelo pastor, e as pessoas não param para questionar se aquela prática é bíblica ou não, se aquilo ali é correto ou não, se aquilo ali deveria ser realmente feito ou não.
E isso faz, então, com que haja essa mistura assim, com bastante facilidade. É claro que existem algumas considerações que nós devemos ter. A primeira delas, que eu já até mencionei num outro estudo, em outra ocasião, é que todo ser humano ele é essencialmente religioso. Isso significa que ele tem a necessidade de crer em algo que vá além de si mesmo, que dê sentido para a própria vida. Então, por todo ser humano ser religioso, não significa que todo ser humano crê corretamente em Deus, mas todo ser humano está em busca de Deus. Isso inclui, evidentemente, o próprio ateu, que é ateu na perspectiva de não crer no Deus judaico-cristão, mas ele crê muitas vezes em outras coisas, outros elementos, outras teorias que tentam dar justificativa para a vida. Outro pressuposto, outra prerrogativa é que o ser humano, ele por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, ele é naturalmente místico. Então o misticismo por si só não é ruim, porque do ponto de vista teológico, é pela mística, é pelo misticismo que, ou é esse elemento, o misticismo, que mostra que nós temos que nós somos seres espirituais e que nós temos condições de termos contato com esse Deus judaico-cristão que se revela a nós por meio da sua misericórdia, por meio da sua graça. O problema é que por causa do pecado, quando a distorção que o pecado provoca em relação ao misticismo e em relação à religiosidade, faz com que facilmente práticas pagãs entrem na igreja, principalmente por causa dessa herança histórica também citada pelo pastor. O cristianismo brasileiro, ele é uma mistura da crença dos ameríndios com os afrodescendentes, com os europeus. Então é uma coisa bem bagunçada e que o que a teologia reformada se propõe a fazer, não se colocando como melhor do que ninguém, é apresentar um filtro bíblico para saber o que de fato vem da parte de Deus e o que não vem. Você pode falar, Léo, quais são essas práticas? Citar alguns exemplos dessas práticas? O pastor citou uma delas, né? Por exemplo, eu me lembro que quando criança, eu tive uma gripe muito forte. Se fosse naquela época, se tivesse Covid, o pessoal ia falar que era Covid. Eu tive uma gripe muito forte e minha mãe me fez beber óleo ungido. O gosto é horrível, mas me fez beber sob o pretexto de que quando o óleo passasse na minha garganta, então eu seria curado. Um outro exemplo clássico é de que, por exemplo, a palavra do ser humano tem poder, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E se tudo que Deus criou pela palavra, então aquilo que proferimos também pode acontecer ou para o bem ou para o mal. Isso está mais para aquele livro Segredo, né? Que é aquela ideia de que o universo conspira a nosso favor. Outro exemplo clássico é essa famosa questão de entrevistar demônios. Gente, isso é um problema. Primeiro porque o demônio é mentiroso. De repente, tudo que ele estiver dizendo, ele pode estar falando mentira. E a gente está acreditando lá, achando que... Então, isso são realmente práticas que não fazem parte do cristianismo, mas que, infelizmente, estão presentes. Se hoje a gente tem uma religião que está sendo propagada de forma tão misturada, é porque tem alguém que está propagando ela. E eu queria perguntar uma pergunta um pouco polêmica para o pastor Maxwell. Pastor, os falsos profetas, eles pregam esse cristianismo totalmente deturpado e misturado por charlatanismo ou por desinformação? As duas coisas, na verdade, as duas coisas. Tanto por charlatanismo, não por desinformação, no aspecto de não ter o material em suas mãos, porque hoje nós temos essa condição. Ao contrário da minha época, por exemplo, década de 90, nós não tínhamos o acesso que temos hoje, no caso da internet. O advento da internet, ela veio para poder realmente unir mais, né? Trazer essa proposta da globalização e fazer com que isso seja mais real no nosso dia a dia. Porém,
existem sim os falsos profetas que fazem por charlatanismo. Isso é muito nítido hoje. Eu não vou citar nome de ninguém, até porque não é necessário, mas isso é muito nítido nas mídias. É fato que as pessoas estão em busca de pessoas, de falsos profetas. Elas estão em busca, porque os falsos profetas estão prontos a dizer o que as pessoas querem ouvir, a fim de que as pessoas tomem uma atitude pragmática dentro de seu problema para o resolver. Então existem sim as pessoas que fazem isso para poder ganhar algum tipo de mérito, né? Seja dinheiro, seja fama, ou seja como for. Existem essas pessoas sim, e elas crescem muito, diga-se de passagem, com esse tipo de mensagem sincrética. Mas também existem aqueles que são discípulos desses, que muitas vezes são encantados pelo suposto poder desse falso profeta, e ele cresce como tendo todo aquele ensinamento como uma verdade absoluta. Não tira dele a responsabilidade de ler as Escrituras, até porque o reformador Martinho Lutero, a partir de suas dúvidas ou de suas ponderações acerca da prática do cristianismo e da leitura da palavra, teve a revelação realmente da verdade. Mas é possível que pessoas cresçam, eu não diria desinformação, né? Mas enganadas por essas pessoas, tendo essas mentiras como uma verdade absoluta. Uma suposta demonstração de poder para algumas pessoas é o suficiente para gerar uma legião de discípulos. E quando nós temos, principalmente no Brasil, uma fala desses mestres que dizem que não toquem no ungido do Senhor. Eles usam essa passagem, ou passagens como essa, a fim de colocar sobre eles uma autoridade que eles não as têm, na verdade, não a têm. Mas isso gera medo nas pessoas, porque o brasileiro está disposto a fazer, o ser humano está disposto a fazer coisas erradas, mas ele não gosta de brincar com aquilo que ele não entende, com aquilo que é sobrenatural. Então se eu digo à pessoa, se você tocar em mim, se você zombar de mim, se você me questionar, você vai sofrer o peso da mão de Deus. Isso assusta as pessoas. Então, tanto uma coisa quanto a outra. Obviamente não tira responsabilidade de nenhuma das duas pessoas, já que nós temos em nossas mãos as Escrituras e podemos comprá-las assim, aos montes nas lojas e até pelas redes sociais hoje no Brasil. Léo, qual a diferença das campanhas modernas que são propagadas por aí para o pagamento de indulgências proposto na Igreja Católica da Idade Média? Acho que a diferença é só a crença no purgatório. Basicamente, porque naquela ocasião havia uma proposta, uma crença de que o seu parente, ao morrer, ele não ia direto para o céu, ele ia para o purgatório. Então, se você pagasse a indulgência, se você pagasse certos valores, então você conseguia tirar a alma do penitente de lá do purgatório, e a alma dele então seria salva. Acho que essa é a única diferença, digamos assim, porque de resto a proposta não bíblica é a mesma. Uma leitura, assim, há um tempo atrás eu estava estudando sobre isso, uma crítica, uma leitura que eu achei formidável por parte de um dos autores que eu usei, é a ideia do Deus do mercado. A principal característica que o sincretismo e que uma teologia, isto é, uma tentativa de se misturar a palavra de Deus com aquilo que é pagão, tem provocado na igreja, é a crença no Deus do mercado. O que a gente chama de Deus do mercado? É o Deus que te atende conforme o quanto você é capaz de pagá-lo. E aí você pode pagá-lo de diversas formas. Ou você paga com longos jejuns, ou você paga com dinheiro, ou você paga com ofertas materiais, enfim, você paga esse Deus de alguma forma, e para que ele então te abençoe. Um exemplo que eu tenho disso, uma ocasião tinha um grupo de adolescentes, e o pessoal sempre tem aquele ditado que diz que quando os gatos saem, os ratos fazem a festa, né? E aí esse grupo de adolescentes saiu para poder comer uma pizza depois do trabalho, e o pastor responsável pelos adolescentes tinha ido com eles e os advertiu: amanhã não se esqueçam, tem escola bíblica pela manhã e tem ceia logo depois do culto. E quando o pastor foi embora, o que os adolescentes fizeram? Ficaram uns com os outros.
E nessa brincadeirinha do ficar, um deles no dia seguinte acordou com a consciência pesada e falou assim: vou fazer um jejum para aliviar minha barra. Só que na hora da ceia ele lembrou: e agora, se eu ceiar eu quebro o jejum, o que eu faço? Eu ceio ou eu jejuo? Complicado isso? Então quer dizer, isso é uma falta clara de entendimento das Escrituras e, ao mesmo tempo, uma demonstração clara de crença nesse Deus do mercado, por causa desse paganismo, por causa desse sincretismo, de se acreditar que se eu fizer determinados sacrifícios, eu vou obter então as coisas da parte de Deus. Então, quando a gente compara uma campanha feita no período medieval com as campanhas feitas hoje, o pecado é o mesmo, o engano é o mesmo, o absurdo e a ignorância bíblica são as mesmas, e como eu disse, a única diferença seria que você não está tirando ninguém do purgatório como era prometido. Você está olhando apenas para aquilo que é a sua necessidade e vendo se Deus resolve a partir do quanto você é capaz de pagá-lo. Pode ir. O que o pastor Leonardo, a resposta foi muito interessante, porque acho que considera o tema central, que é o que o sincretismo faz com a nossa vida, né? Quais são as práticas que passamos a ter a partir de um sincretismo. Isso é comum todos os dias. Esse tipo de situação que aconteceu com esse adolescente, por exemplo, né? Eu vi tanto isso no meu local de trabalho, quantas pessoas que chegavam, quando eu trabalhava em uma empresa, na produção, algumas pessoas ungiam as suas luvas para não errar na operação. Eu vou ungir as minhas luvas porque eu vou montar aqui essas peças e eu não vou ter problema, porque a luva é ungida, né? Isso é a prática do dia a dia, isso demonstra, o Brasil é assim. Esse sincretismo, a má interpretação ou a não revelação da palavra e a autointerpretação leva a nossa vida para lugares extremamente complicados. Eu comentei ontem e eu repito hoje, o nosso irmão Leonardo estava internado, que foi para casa e tudo, conversei bastante com ele anteontem, e ele repetiu várias vezes uma mesma frase. Ele dizia toda hora assim: o cristianismo é simples, pastor. Ser cristão é muito simples, basta seguir as Escrituras. Ele falou isso várias vezes, e é uma verdade. É tão simples, a graça de Deus é tão simples, que a gente não acredita que é verdade. E a gente tem que misturar, colocar algumas coisas que nós temos que fazer, para ver se pelo menos vale a pena aquilo ali. Nós não acreditamos que o sacrifício de Cristo foi suficiente, né? Ou é suficiente. Pastor Maxwell, o que a Bíblia diz sobre a prática sincrética? Diz muita coisa. Muita coisa, né? Eu vou citar 2 textos apenas do apóstolo Paulo, até separei aqui do 1 e 2 Timóteo, na verdade. Paulo, ele falou muito sobre isso. Na verdade, a Bíblia, o Novo Testamento fala mais sobre os falsos profetas do que sobre o próprio diabo. Há mais menções sobre falsos profetas no Novo Testamento do que sobre o próprio diabo. É uma prova incontestável de que, obviamente, ele tem uma relação com todo esse problema que ocorre. A intenção dele, na verdade, é de fato afastar o homem de Deus. E para isso ele não se preocupa se você vai ficar rico, se você vai ficar pobre, se você vai ficar doente ou são. Ele não está preocupado com a sua pobreza. Ele está preocupado, no caso do diabo, né? Ele está preocupado se a sua pobreza vai afastar você de Deus. Aí ele deixa você pobre. Se a sua pobreza aproxima você de Deus, é bem possível que ele faça você ganhar na Mega Sena, para que você então se afaste de Deus na sua riqueza. Porque o negócio dele não é a sua saúde ou a sua doença, a sua riqueza ou pobreza, não tem nada disso. O negócio é afastar você de Deus. Essa é a intenção. E nada melhor do que o sincretismo. Porque, como o pastor Leonardo bem disse na introdução, bem disse no início, o ser humano ele foi criado com essa tendência espiritual. Se soltarmos um ser humano hoje, uma criancinha no meio da floresta, ela vai ser criada ali, vai crescer, ela vai adorar alguma coisa. Ela vai adorar o rio que mata a sede dela, ou o sol que aquece, ou a lua, ou vai adorar o animal, ou a grande árvore que vai fornecer sombra para ela. Vai adorar, porque o ser humano ele tem essa tendência. Então, tendo isso em vista, é impossível destruir a fé do ser humano. É impossível destruir a fé do ser humano, mas é fácil direcionar a fé dele para um outro lugar, que não seja Deus. A questão não é ter fé, a questão é onde está a sua fé. Entende? E quanto a isso, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim:
Eu estou lendo na versão NVT. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. É assim que é falado na Bíblia. Que vem de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Então, a gente pode terminar de ler o texto, mas o primeiro e o segundo versículo do capítulo 4 de 1 Timóteo é muito incisivo nisso. Ele já deixa claro que isso aconteceria. Nós já sabemos que os últimos dias vêm desde que Jesus ele morreu na cruz, ressuscitou, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, e assim nós já estamos vivendo os últimos tempos. E nunca vivemos realmente na história um sincretismo tão, acho que tão avassalador como no nosso tempo. Realmente, como diz o capítulo 4 de 2 Timóteo, que se fosse, poderia até enganar os próprios eleitos. Na verdade, Mateus 24, né? Poderia enganar até os eleitos. E tem muitas pessoas realmente sendo enganadas. Aqui fala que são doutrinas de demônios, mas que são propagadas por indivíduos já mortos espiritualmente. Isso é muito profundo, essa fala, né? No capítulo 4 de 2 Timóteo, no versículo 3, mais propriamente dito, diz assim. Vamos ler a partir do versículo 1. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ignorantes e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão. Perdão, irmãos, eu estou lendo o capítulo 3, é o capítulo 4 aqui, versículo 1 em diante, desculpa, diz assim. E lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Prega a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ânimo, pois virá o tempo em que pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. É justamente isso. Então, existem falsos mestres porque também existem falsos discípulos. Pessoas que buscam os seus próprios desejos. Então, por isso, a Bíblia é clara quanto a isso. E ela nos adverte muito. Na segunda de Pedro, no capítulo 2, também fala a mesma coisa sobre os falsos profetas. E a Bíblia fala muito sobre esse sincretismo, sobre essa distorção do evangelho, quase que um evangelho secundário. Então a gente tem que atentar para isso, tendo em consideração as repetidas vezes que a Bíblia fala sobre isso. Alguma pergunta, gente? Tem uma lá atrás. O cão tá bravo. Boa noite, igreja. Para o pastor Max e o pastor Léo, na verdade são duas perguntas. O ir na igreja aos domingos é sincretismo ou prática religiosa de herança? Para qual dos dois a pergunta? Para os dois. Ou quem responder? Eu não vejo como prática, eu não vejo isso como sincretismo. Eu vejo como uma prática religiosa saudável, porque existe o princípio teológico do Shabat. O Shabat, que a gente traduz como sábado, e que nunca quis dizer o sábado mesmo, dia da semana, mas sim uma noção de um dia de descanso tirada pelo próprio Deus, vem já desde o Antigo Testamento para nos mostrar que se Deus tirou um dia para a contemplação da sua obra, nós devemos tirar um dia para a contemplação da sua obra. E aí, quando a gente estuda a fundo o Decálogo, os 10 mandamentos, a contemplação da sua obra inclui tirar momentos de oração e de adoração a esse Deus, em gratidão pela criação de todas as coisas, pela própria vida e por aquilo que Ele faz. Muitas vezes nós não sabemos usar, no caso da nossa cultura, o domingo. Nós não sabemos usar o domingo
corretamente, como deveríamos. Não deveria ser um dia exclusivamente apenas para o passeio, apenas para ir para a casa do familiar, apenas para dar uma volta no parque, para andar de bicicleta ou fazer qualquer outra coisa. Mas, acima de tudo e principalmente, deveria ser um dia em que nós deveríamos tirar em oração, em gratidão. Então, eu particularmente não vejo como sincretismo. Caso algumas pessoas façam disso uma prática pagã, uma prática sincrética, isso não diminui em nada a orientação bíblica de tirarmos um dia específico para o Senhor. Por isso que eu não vejo que o ir à igreja ao domingo seja uma prática sincrética. Eu vejo como uma prática bíblica, até porque a própria noção de comunhão, apesar de que tem muita coisa que precisa ser trabalhada sobre isso e ensinada sobre isso, mas a nossa noção de comunhão, ao ponto de termos uma justificativa bíblica para congregarmos, é a própria Trindade. Deus é um ser comunitário, Ele é 3 em 1. Então não existe o exercício do cristianismo sozinho. Então, por isso eu volto a repetir, o ato de congregar, e especificamente ao domingo, eu particularmente não vejo como uma prática sincrética. O negócio quando é de Deus, o cão fica furioso. Bom, pessoal, irmã, eu endosso o que o pastor Leonardo falou, e apesar das pessoas dizerem que o culto aos domingos é uma mudança que veio a partir do 4º século, mais precisamente do ano 320 em diante, a partir de Constantino, que era o dia de adoração ao deus Mitra, né? Ao deus Sol, por isso foi mudado. Isso não é verdadeiro. O culto aos domingos, ele existe, tem registros desses cultos, logo depois, inclusive, da própria ressurreição de Cristo. O domingo é considerado pelo cristão, principalmente o protestante, como... O cristão, de um modo geral, na verdade, é considerado como o 2º sábado, como realmente o dia do culto. O culto é um meio de graça. O culto congregacional é bíblico. É bíblico. Desde a antiga aliança existia o templo e a congregação no templo. E a Bíblia fala que hoje também devemos fazer assim. A igreja antiga, né? A igreja primitiva, como a igreja de Atos, eles também se reuniam, e se reuniam aos domingos também. E essa congregação, ela é fundamental. Pensar que reunir com as pessoas aos domingos é simplesmente para ter uma boa semana e tudo, talvez possa fazer disso, para a vida da pessoa, uma forma de idolatria ao dia, se for poder olhar desse jeito. Mas o culto público, o culto aos domingos, ou às quartas-feiras, ou aos sábados, não importa. É ordenado pelo Senhor a reunião congregacional. Inclusive na eternidade também assim será. Nós só não teremos templo, porque o Senhor é o próprio templo. Respondido. Pergunta de número 2. O uso desses objetos ou artifício sincretismo é uma forma de idolatria? Ou seja, a crença ou confiança em algo que não seja exclusivo em Deus? Pode começar, pastor. Você quer fazer? Pode inverter agora. Idolatria, eu acho que não idolatria, porque idolatria significa colocar aquilo ali acima de Deus. E na verdade, dentro da igreja protestante, essas coisas não são colocadas acima. Elas são colocadas como um meio de Deus fazer alguma coisa. As pessoas não adoram o chaveirinho da vitória, a vassoura de fogo ou o cajado de Moisés. Os têm como um meio de serem abençoados. Então eu não diria que é uma idolatria, mas sim um desvio da fé verdadeira. Um desvio da verdade da Escritura. É claro que nós estamos falando aqui de uma forma generalizada. Existem algumas pessoas que têm esses apetrechos, esses talismãs, quase que realmente como idolatria, como forma de culto. Algumas pessoas fazem isso. Algumas pessoas têm aqueles sepulcros de Jesus, assim, de pedra. Tem um talite que é especial, que a pessoa sempre... Eu vejo pastores
que mal sabem sobre o judaísmo, usando o talit para pregar, ou o kippá, não sabe sequer o significado, tocando o shofar também. Essas questões aí são movimentos sincréticos, mas eu não poderia dizer que todos eles se tornam símbolos de idolatria. É a má aplicação da fé. Bom, do ponto de vista fenomenológico, todo ser humano, por ele ser espiritual, então o modo como ele consegue concretizar o que há de invisível em algo visível é através do símbolo. Rubem Alves mesmo já dizia isso naquele livro, O que é Religião. Então, eu diria que o grande problema não estaria exatamente no símbolo, e sim no mau uso que se faz do símbolo. Por exemplo, o que é o batismo? O batismo é um sacramento, é um meio de graça. Mas o batismo por si só, que é a imersão, ou a aspersão, ou a efusão, acabam se tornando o quê? Símbolos, objetos. O problema, então, não está no batismo por si só. O problema está em, por exemplo, o sujeito entrar com um capeta seco e sair com ele molhado. Esse seria um exemplo. Um mau exemplo estaria, por exemplo, na própria questão da ceia. Poxa, a Bíblia fala que aqueles que querem comer ou beber, que comam em casa. Justamente por quê? Porque a ceia, no início, quando você estuda o contexto da carta aos Coríntios, eram praticamente jantares que eram oferecidos com muita abundância. E você vê que foi ressignificado por um pedacinho de pão e para um cálice. Então, quando as pessoas fazem usos corretos dos símbolos bíblicos, com o objetivo não de um apontamento para Deus, como se aquilo fosse um mediador entre eu e Deus, pelo contrário, apenas aquilo aponta para algo real e invisível que Deus faz na nossa vida, como a questão dos sacramentos, isso aí não é considerado uma idolatria, e nem um desvio da fé, como o próprio pastor colocou. Agora, quando eu começo a fazer uso de objetos que não são bíblicos, eu não tenho autorização para fazer uso desses objetos, como o próprio tapetinho, a vassoura, a pulseirinha, o anelzinho e outras coisas mais, aí sim, não é que o objeto por si só é idolátrico, mas o meu coração se torna idólatra no uso daquele objeto, porque eu não estou fazendo de Deus o meu fim último, aquele que é digno de toda adoração. Eu estou fazendo de Deus um meio para adquirir o meu ídolo, que é na verdade o meu desejo secreto do meu coração. Ok? Uma pergunta aqui. Boa noite, graça e paz. A pergunta é para os dois pastores. Hoje a gente vê uma inovação nas igrejas pintando igrejas de preto, fazendo baladas gospels para trazer os jovens, pregadores se fantasiando de super-heróis para estar pregando. Isso também seria um tipo de sincretismo? Pastor, dessa vez você pode conversar. Isso é uma doideira. Assim, eu vejo como um sincretismo, sim. Eles falam sobre estratégia, como se fosse uma estratégia para atrair pessoas, para atrair a juventude, para atrair uma certa faixa etária, como vestir-se de super-herói. Tudo bem, eu não posso, obviamente, condenar esse tipo de estratégia dessas pessoas, mas é estranho. Nós não vemos isso em momento nenhum na Bíblia, nenhum tipo de pregador, nenhum dos pais apostólicos, apologistas. Nós não vemos os pré-reformadores, reformadores. A Bíblia é suficiente em si para fazer a exposição da grandeza e da majestade do Senhor.
A Bíblia por si só, o nosso tempo de dedicação do expositor, por exemplo, seja ele um mestre, seja ele um pastor, que também deve ser um mestre, seja ele um ministro de louvor, a sua vida com Deus por si só e a exposição das Escrituras devem ser suficiente para poder fazer com que essas coisas aconteçam. Eu acredito que isso é um desespero, é um olhar desesperado para atrair pessoas para a congregação. Isso não é correto a se fazer. Hoje nós vemos muita disputa entre igrejas, qual igreja é maior, qual é melhor, qual tem o melhor equipamento, qual tem a transmissão melhor, e como nós vamos atrair as pessoas. Se torna uma igreja extremamente rotativa. As nossas igrejas hoje, a igreja brasileira é uma igreja flutuante. As pessoas estão aqui, elas vão para outro lugar, porque elas são movidas por eventos. Início dos anos 2000, por exemplo, nós viemos de uma sucessão de muitos congressos, acampamentos, conferências, inúmeras conferências, com temas impressionantemente lindos. E as pessoas se tornaram assim. Hoje as pessoas vão num culto, por exemplo, elas não conseguem mais ser membros de uma congregação, porque elas comparam a congregação sempre com a conferência que vão participar. Sendo que o conferencista, quando vai à igreja, ele vai, ministra e vai embora. Ele não fica com os problemas da congregação e etc e tal, como a igreja deve permanecer. Então nos nossos dias também existem pessoas que vivem de conferência em conferência, porque são os bons momentos. Sendo assim, as igrejas querem viver em uma constante conferência, atraindo constantemente com ministros famosos, tanto pastores quanto cantores, e não importa se eles trarão uma boa palavra, importa se eles têm um bom nome na praça. Então pintar a igreja de preto, usar fantasias para ministrar, como fazer culto de casais, colocando cama de casal em cima do púlpito para poder falar um pouco da vida íntima do casal. Poxa, isso é uma palhaçada. O pregador Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, uma vez ele disse: olha, há de chegar o dia em que o altar ou o púlpito se transformará num picadeiro, o pastor num palhaço a entreter uma plateia faminta por entretenimento. E é o que tem acontecido. Aí eu volto na leitura que nós fizemos da carta a Timóteo. Nos últimos dias terão pessoas que buscarão ministros ou líderes segundo a sua própria cobiça. E é o que tem acontecido. Para cada maluco, tem um doido para ajudá-lo na sua maluquice. Eu não me lembro exatamente com quem eu conversei há um tempo atrás. Infelizmente eu realmente não me lembro. Que o argumento da pessoa... sim, alguém me enviou um vídeo pelo WhatsApp e tinha então uma espécie de um preletor explicando por que as pessoas pintam a igreja de preto, o fundo de preto. E aí ele estava falando alguma coisa sobre técnicas específicas de marketing, técnicas do tipo... técnicas psicológicas, como que cada cor influencia sua mente, como cada cor interfere ali nos seus desejos, e mostrando então que a cor preta seria uma espécie de cor neutra, isto ela não traria uma interferência ao ponto de te atrapalhar de se concentrar no culto. E finalmente então, para aquele que grava os cultos, seja para fazer um culto online ou seja para lançar na internet depois, o fundo preto seria o melhor para poder fazer o registro das imagens, razão então pela qual muitas igrejas estão fazendo uso desse tipo de estratégia. Se realmente existe algum embasamento científico no que ele diz, que eu não pesquisei, não soube, eu acho que o problema não seria o ato de pintar, porque você vê que agora, por exemplo, para fazer o programa, o fundo é o quê? Preto. Que cor é essa? Preta. Esse não seria o problema por si só. Volto a dizer, o problema está no mau uso. Eu acho que o evangelho por si só, ele é agressivo do ponto de vista de expor uma verdade que dói no coração de qualquer ser humano. Qualquer ser humano em estado de queda, ele é rebelde, ele não quer saber de Deus, ele quer ser autônomo, ele quer ser independente. Então, o Paul Washer fala uma coisa bem interessante: quanto mais você criar práticas carnais para atrair pessoas carnais,
mais as pessoas vão permanecer carnais. Por quê? Porque o que as está atraindo não é a exposição das Escrituras, e sim os subterfúgios didáticos ou lúdicos que você está atraindo, usando para poder atrair essas pessoas. Então isso por si só não é um sincretismo, porque isso, olha para você ver que interessante, nem o paganismo usa um negócio desse, nem as outras religiões veem a necessidade de usar isso para poder atrair seguidores. Elas simplesmente contam ali aquilo que elas acreditam serem seus fundamentos de crença. Por que só o cristianismo, que ao invés de simplesmente fazer a exposição das Escrituras, independente se o fundo é preto ou branco, tem que ficar criando recurso didático para atrair pessoas? Isso, para mim, é claramente uma substituição do papel do Espírito Santo. Porque ao invés de eu simplesmente abrir a Bíblia e fazer a exposição, eu tenho que criar subterfúgios para te atrair. Se eu crio subterfúgios, é porque eu não acredito que o Espírito seja capaz de te convencer mais. No fundo, é isso que acontece. Ou eu acredito, sob aquele pretexto, papo furado do livre-arbítrio, né? E o que eu chamo de papo furado não é questão de ter ou não ter, mas é do ponto de vista de acreditar que Deus não daria conta de te convencer sozinho, então eu tenho que dar uma mãozinha para Deus para te convencer. Então eu pego e fico usando subterfúgio. Carro em cima do altar, moto em cima do altar, cama em cima do altar, vestir de Chapolin Colorado, vestir de Batman, vestir de Superman. Não é sincretismo, mas é técnica que eu acredito que não tem necessidade. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa. Ela perguntou: até que ponto o sincretismo ele interfere na identidade cultural? Boa pergunta, Patrícia. Para quem que você perguntou? Não, ninguém. Tá. Até que ponto o sincretismo interfere na identidade cultural? Eu acho que totalmente. Totalmente. E a gente percebe isso muito, por exemplo, no período da adolescência. A adolescência é um período crítico porque está todo mundo procurando se identificar. Então, tem dia que o sujeito está de branco, tem dia que o sujeito está de preto, tem dia que ele está de cabelão, tem dia que ele está de cabelo raspado. Por quê? Porque ele precisa se parecer com alguém, porque ele ainda não se definiu. Eu gosto de comparar a entrada do sincretismo na igreja com essas crises que o adolescente tem, de ter essa interferência na cultura. Por quê? Porque muitas vezes, sob a falta de conseguir ter um olhar bíblico a respeito do que pode ser proveitoso e do que não pode, a pessoa abraça aquela prática pagã de uma forma sincrética, de uma forma acrítica, e usa o pretexto de que Deus é amor, e tem que ficar com aquela falsa tolerância. Não, mas isso aqui é possível a gente admitir, isso aqui é possível. E isso acaba atrapalhando de uma forma tão terrível. Por exemplo, gente, vocês podem não acreditar, mas há cristãos hoje que fazem defesa, por exemplo, da ideologia de gênero, por causa da questão da cultura, sob o pretexto de que Deus é amor, e de que a igreja não estaria preparada para lidar com homossexuais ou com bissexuais. Então tem que aceitar do jeito que é. E não é assim que as coisas funcionam. Então, para mim, o sincretismo, até que ponto ele interfere na cultura? Em todos os sentidos. Se a pessoa não for bíblica, não tiver uma postura bíblica ali, bem alicerçada na presença do Senhor, qualquer vento de doutrina balança essa pessoa. Acredito não, é perceptível na sociologia, na antropologia, é perceptível que a prática religiosa faz parte da nossa cultura. É algo quase que intrínseco, é indivisível. O culto que nós oferecemos ao Senhor, ele é parte da nossa vida cotidiana. Então a nossa cultura está impregnada disso. Acho que é quase que indivisível.
Nós fazemos, a supraestrutura influencia a infraestrutura. Isso não tem como tirar, então a influência é total, é 100%, é o nosso estilo de pensar, o nosso estilo de enxergar, é a nossa cosmovisão, é a aplicação da nossa cosmovisão. O sincretismo tem essa influência porque é a cosmovisão que a pessoa tem. Então, todas as suas práticas cotidianas, seja desde um culto público, desde um culto dentro de uma congregação, até no estádio torcendo para o seu time, a sua crença vai influenciar de alguma forma, na forma com que ele fala, na forma com que ele age, na prática do esporte, no trabalho. Então, o sincretismo ele influencia e de forma muito negativa, porque apresenta um cristianismo místico e completamente distante de uma verdade, de um cristianismo bem mais simples para se viver. A bem-verdade que causa até inclusive muito escândalo para aqueles que não conhecem. Não é loucura apenas para o que não conhece. O evangelho é loucura para aqueles que não conhecem a salvação. O sincretismo é escândalo para aqueles que não conhecem. Então é escandaloso lidar às vezes, nós que somos cristãos, e conviver com pessoas que vivem isso diariamente no local de trabalho, por exemplo, é assustador, envergonha a gente. A forma com que eles falam. Ah, mas você está com vergonha de Jesus? Não, estou com vergonha de você. Você é doido. Não, mas eu sou crente igual você. Não. Não vamos entrar nessa situação. Então, acho que tudo, a influência é total. É total, sim, com certeza. Nós somos feitos disso. A religião, né? E o sincretismo, sem dúvida nenhuma, é um mal muito grande na nossa sociedade também, infelizmente. Tem mais perguntas aí? Boa noite, tudo bem? Paz. Recentemente, alguns dias, eu estava assistindo uma live de 2 teólogos no Instagram, e um deles é arqueólogo, um arqueólogo muito renomado no país. E ele estava comentando sobre recentes achados arqueológicos no sítio, acho que de Tel Motsar, se eu não me engano. E ele falou algo que eu achei muito interessante. Ele falando assim que foi descoberto um templo, poucos metros do templo principal, que era o Templo de Salomão, coisa de 7 quilômetros, e foram descobertas várias estatuetas, estatuetas de El, de Áshera, escritos dizendo que Hashem, né? Eu acho que é em hebraico, Hashem era esposo de Áshera, criando uma esposa para Deus, e mostrando assim muito claro que os judeus, a apostasia deles não era só simplesmente se afastar de Deus, mas era sincretizar, misturar tudo. E ele completa dizendo que ele acredita que no futuro a apostasia da igreja que virá será um sincretismo, será essa mistura da mesma forma que aconteceu no passado. Eu vi essa live, passou-se 2 dias, eu estava no Facebook vendo meme, e aí estava na página dos calvinistas, eles compartilharam algo que eu achei muito interessante, que eu falei, nossa, até quase uma explicação. E vou até vou ler aqui para não falar algo errado. Na foto está uma menina do candomblé e uma menina que parece ser de uma Assembleia de Deus. E a menina do candomblé, ela está vestida com roupas do candomblé, segurando a Bíblia, e a menina cristã está segurando aquelas correntinhas que eles usam, não sei o nome. E no texto que ela escreve, ela fala um negócio assim, só ler aqui para mim não falar coisa errada. Ela não só acredita que a palavra de Deus salva, e nem eu só acredito que os orixás salvam. Resumindo a pergunta, seria o sincretismo a nova apostasia, ou uma futura apostasia? Porque hoje o sincretismo está num nível, ele cresceria num nível em que ele se tornaria de fato a apostasia do povo, porque a gente sempre pensa apostasia como se o povo virasse ateu, o povo não quiser saber de Deus, mas seria essa mistura de, sei lá, de manhã o cara vem no culto e à noite ele bate tambor para algum, entendeu? Essa é a minha pergunta. Boa. O que vocês pensam sobre isso? Bom, por apostasia, né, a própria definição bíblica não tem a ver apenas com um elemento ou com uma postura, mas independente das posturas, dos elementos de crença,
uma vez que o Deus Trino é negado, uma vez que a suficiência da obra de Cristo é negada, então nós podemos considerar isso como uma forma de apostasia, sim. Por outro lado, eu seria muito radical se eu dissesse que todo cristão brasileiro que ainda não entendeu a Trindade, que não entendeu a suficiência da obra de Cristo, está sendo apóstata, porque a apostasia ela é principalmente um ato deliberado, uma decisão. Eu fui lá, eu fico observando, por exemplo, o Leandro Carnal. Tem um vídeo dele que ele explica por que ele se tornou ateu. Então note, o sujeito foi padre, ele estudou teologia, ele estudou filosofia, ele estudou os textos em hebraico e em grego, e depois de alguns anos estudando, ele concluiu que o melhor para a vida dele seria não crer mais em Deus. Tá bom. Então ele apostatou da fé, ele abriu mão da fé, mas de uma forma completamente deliberada. Eu não posso, nem como teólogo, nem como pastor, como ministro do Evangelho, ou como um cristão leigo, apontar e dizer que todo crente, ou que todo cristão, ou todo aquele que se diz cristão, mas cujo coração ainda existem alguns elementos misturados de crença, que ele apostatou da fé. Por quê? Porque é perfeitamente possível que muitos tenham aprendido errado ao longo de sua vida, e agora numa determinada denominação, seja ela A ou B, ele está tendo a oportunidade de aprender de forma correta, ou mesmo num seminário ele tem a oportunidade de aprender de forma correta. Então, se houver um sincretismo, porém de uma forma deliberada, aí eu acredito que o sincretismo não é a única forma de apostasia, ou não é o único apontamento para a apostasia, mas é mais um elemento que compõe as condições para a apostasia, sim, porém, como eu disse, precisa ser algo deliberado. Eu não acredito que, como o próprio pastor explicou antes, que pela simples ignorância, por exemplo, eu me lembro que logo no início, quando nós iniciamos aqui em 2015, nem eu estava aqui ainda, eu cheguei em 2016, o pastor contou um caso para nós interessante, de um recolhimento de oferta, que a pessoa ficou aqui do lado do gasofilácio, queria ungir a mão dos outros. Ele teve que explicar para a pessoa que isso não é possível. Como é que eu chamo esse diácono, essa diaconisa de apóstata? Eu não posso fazer isso por um ato que não é bíblico. Eu preciso, muito pelo contrário, ter um olhar de misericórdia e explicar para ele dentro das Escrituras. Se depois de explicar para ele dentro das Escrituras, ele se rebelar e quiser continuar fazendo isso, aí é uma questão dele com Deus. Agora, enquanto ele não entende, enquanto ele não conhece, eu não tenho como chamar isso de apostasia. Ok? A definição exata de apostasia é o abandono público da fé. E isso é apostasia. Então, a mistura de crença não é apostasia, mas sim o abandono, a confissão pública e, como disse o pastor Leonardo, deliberada. Eu quero acreditar nisso ou eu não quero acreditar nisso. Eu quero misturar isso e, para mim, isso é bom. Eu quero fazer isso, mesmo sabendo que eu não possa fazer isso. Aí é diferente. Ela realmente está apostatando da fé verdadeira. Mas esse sincretismo, como eu disse, ele existe desde que começaram os cultos. Inclusive, uma situação como essa desse achado arqueológico, nesse sítio arqueológico, por exemplo, ele faz nos entender o porquê que Deus sempre dizia para o povo dele: não casa com outras mulheres, não tragam para o meio de vocês mulheres de outros povos, não façam isso, para que não houvesse essa mistura, como aconteceu de fato, inclusive, na vida do rei Salomão. As mulheres influenciam, não por ser mulher, por favor, daqui a pouco vai ter gente falando aí que eu sou... né? Não, mas ele começou, a Bíblia diz que ele começou a adorar os deuses das esposas deles, houve uma mistura ali e tudo. Então a influência de outras crenças, isso é sincretismo. A apostasia é o abandono público da fé. Isso é apostasia. Agora,
Pergunta para os pastores. Lembrando dos nossos antepassados, nossos avós e bisavós, a forma que eles usavam esses talismãs ou as práticas pagãs dentro do meio cristão, é possível dizer que isso os afastaram de Cristo, mesmo sabendo que eles não tiveram o mesmo conhecimento que nós temos hoje? Você quer falar? Olha, tudo que uma geração faz fica de herança para a próxima. Não ter o conhecimento que nós temos hoje, você quer dizer não ter o mesmo acesso, né? Porque a Bíblia estava com os nossos avós da mesma forma. Então não há motivo para eles fazerem do jeito errado. Talvez os nossos avós, pelo fato de, as pessoas, né, mais antigas, pelo fato de não terem sido muito bem instruídas, muitas delas inclusive nem tinham condições porque eram analfabetas, de certa forma, com certeza isso influencia, porque fica para a posteridade. Mas não necessariamente, a gente não pode atribuir toda a culpa aos nossos antepassados, digamos assim, até porque nós temos mais a agradecer a eles do que a culpar. Tudo que nós temos hoje é dado a tudo aquilo, todo o esforço que eles fizeram. Mas também não tira a culpa deles, caso eles tenham se vivido um cristianismo sincrético. Assim como não vai tirar a nossa culpa, já que todos nós temos a Bíblia em nossas mãos, em nosso idioma, e nós podemos ler essa mesma Bíblia e descobrir qual é de fato a verdade. Eu até talvez seja um pouco radical na minha resposta, mas a minha intenção não é ser ofensivo. Eu tomo por base as minhas avós. Uma nascida em 1916 e a outra nascida em 1920. A de 1916 fazia promessa para santo todas as vezes que um dos filhos ia nascer. Ia na benzedeira. E a de 1920 leu a Bíblia e me levou para a igreja quando eu tinha 13 anos. O tempo era antigo, mas a Bíblia estava lá. O ensino estava lá. Tudo bem que era um tempo em que os cristãos protestantes não tinham tanta abertura. Eu me lembro de um pastor contar que quando ele era jovenzinho, 12, 13 anos, ele chegou para evangelizar numa cidade e saiu de lá debaixo de paulada, porque o pessoal não gostava de crente. Mas eu acho que tudo aquilo que as pessoas fazem diante de Deus, que é errado de alguma maneira, de alguma forma, elas serão responsabilizadas diante de Deus pelos erros que elas cometeram. Eu não estou entrando aqui no mérito de dizer que eram cristãs ou não eram cristãs, que foram salvas ou que não foram salvas, mas que de alguma maneira elas foram responsabilizadas pelos seus erros, certamente. E como o próprio pastor colocou, né? A gente tem mais a agradecer do que de alguma maneira tentar justificar os erros de hoje a partir dos antepassados. Boa noite, graça e paz. Esse sincretismo hoje, ele tem um fundo religioso, perdão, tem um fundo capitalista, visa o dinheiro, ou esse capitalismo envolvido aí é só estratégia para poder enganar os líderes? Por exemplo, hoje tem muito sincretismo. Por exemplo, você compra uma fronha ungida, ou então a vassoura, ou outras coisas aí. Tem um fundo capitalista ou é só enganação para afastar as pessoas do cristianismo em si? Olha só, eu já tive o privilégio de dar aula de religiões comparadas com o cristianismo. Já produzi material sobre isso, já dei diversos estudos bíblicos e já conversei com muitas pessoas
de outras religiões. E dentro desse pouquinho de experiência que eu tenho, eu nunca vi ninguém de nenhuma outra religião fazer o que esse pessoal faz. Estou sendo sincero. Ninguém nunca prometeu pulseira, anel, tapetinho, fronha. Essa da fronha, então, para mim é inédita. Então, assim, eu não vejo isso como um sincretismo, porque o sincretismo é quando você permite que práticas pagãs entrem dentro do cristianismo. Eu vejo isso como uma completa aberração. É aquele exemplo que eu tinha dado, é o mau uso dos símbolos. Não existe nenhuma base bíblica de que se eu der relógio, anel, tapete, pulseira, fronha, cobertor, o que quer que seja, para uma pessoa, que ela vai poder usar aquilo como uma espécie de um ponto de contato. Isso, inclusive, confunde as pessoas. Eu vou ser bem objetivo. Eu me lembro uma ocasião que tinha uma irmã que estava fazendo uma campanha para o marido dela ser salvo. E aí ela viu o televangelista falando assim, ó, agora pegue um copo de água, uma garrafa de água, enche ela de água, e eu vou orar. Quando eu orar, todos os demônios que estão na sua casa vão entrar na garrafa de água. Aí ela orou e tal, fechou a garrafa d'água, sacolejou. Não sei por que sacoleja, não, acho que é para tentar matar o demônio afogado, mas tudo bem. Sempre alguém... O problema é que é isso, se for um Exu Aquaman, não morre afogado, né? Sempre é isso, sacolejo e tal. Aí ela deixou a garrafa de água lá e foi dormir. O marido trabalhava de turno. Nesse dia ele chegou e falou assim, eu amo a minha esposa, deixou meu pratinho feito e a garrafa de água em cima da mesa. O sujeito foi lá e bebeu água. No dia seguinte ela desesperou, que ela falou, ele bebeu todos os demônios que estavam aqui dentro de casa. Ele vai ficar pior do que ele já estava, eu vou ter que fazer mais campanha. Então isso não é sincretismo. Isso, infelizmente, é fazer mau uso da fé, é fazer mau uso em relação aos incautos, aqueles que são simples. Isso nada mais é do que, se não for dentro daquele contexto que o pastor exemplificou, do sujeito, por ignorância, estar apenas repetindo uma coisa que ele aprendeu, isso nada mais é do que enganar as pessoas, enganar os simples da fé. Próxima pergunta. Boa noite, pastores. Eu gostaria de saber o seguinte: o sincretismo, ele cresceu por uma possível omissão dos que realmente conhecem a palavra de Deus e não combateram ou combatem esse tipo de sincretismo, ou foi por uma busca doentia por uma vida melhor nessa terra por supostos cristãos? Boa pergunta, muito boa pergunta. O sincretismo e o desenvolvimento dele se dá a uma teologia fraca, a um ensino teológico superficial, a um desespero também do ser humano por tentar contribuir com Deus em sua vida e em suas ações. Como eu disse, isso entra tanto em âmbito soteriológico com relação à salvação, inclusive creio eu que as próximas perguntas, eu não sei se vai dar tempo, da Manu, que fala sobre o jejum e a oração, entra nessa situação também. A forma com que oramos e a forma com que jejuamos é uma forma que nós tentamos contribuir com o Senhor. A omissão, bom, é difícil falar sobre omissão, Ederson, pelo seguinte: existe um número reduzido de pessoas que se preocupam com uma teologia saudável. Sendo assim, a gente pode trazer à tona, por exemplo, a fala do Dr. Martin Luther King Jr., que fala: o que me incomoda não é o silêncio, o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. A bem verdade é que existem muitos bons, mas existem ainda mais pessoas más, teologicamente falando. Tá? Nós vemos, por exemplo, na televisão, os teleevangelistas, como citado aqui pelo pastor Leonardo, em sua maioria vive de uma fé sincrética, e essa fé, ela é municiada, esse exercício desse sincretismo, ou desse ensino sincrético, ele é municiado por pessoas que buscam esse tipo de pessoa, que investem nesse tipo de ministério. Afinal de contas, dizer para as pessoas o que a Bíblia diz, é mais complicado ouvir o que a Bíblia diz para essas pessoas do que o que essas pessoas estão pintando sobre a Bíblia.
Eu não acredito que seja omissão. Acredito que seja realmente o desespero do ser humano de contribuir com Deus. Porque, por exemplo, no Brasil, nós temos muitos pastores centrados no Evangelho. E de um tempo para cá, eu acredito que desde 2017 para cá, quando se comemorou os 500 anos da Reforma, veio muito à tona essa questão da fé reformada, a fé bíblica, a fé que retorna às Escrituras. Desde então, as redes sociais foram cheias de pessoas falando sobre essa fé reformada. Vê-se muito sobre isso hoje. Hoje nós temos, essas pessoas têm mais voz a partir das redes sociais. No passado, por exemplo, da mesma forma, você tinha aí, por exemplo, John Hus ou John Wycliffe, ou até mesmo o Pedro Valdo, que descobriu a fé verdadeira em Cristo Jesus e a palavra de Deus ali, etc. e tal. Porém, existem centenas de milhares de outras pessoas que mercadejam a fé. Então, sobre a omissão, eu não acredito que seja a omissão, mas sim o pragmatismo. O que dá certo, não o que dá certo para com Deus, mas com as pessoas. Entende? Então, todo esse sincretismo e a crescente dele ainda é combatido por pastores, por igrejas que vivem o verdadeiro evangelho. Só que nós fazemos menos barulho. Você não vai ver uma igreja reformada fazendo marcha para Jesus. Você não vai ver uma igreja reformada fazendo grandes eventos com nomes da música, por exemplo. Isso dá muito alvoroço, faz muito barulho. Mas você sempre vai ver igrejas reformadas com estudos bíblicos, com escola bíblica dominical, com reunião de oração. Ou seja, nós não precisamos gritar, nós só precisamos apresentar o Evangelho. E aqueles eleitos do Senhor virão atraídos pela graça de Deus. Tem mais? Não? Pode fazer a sua pergunta, mano. Duas práticas que são amplamente misturadas dentro da igreja é a questão da oração e a questão do jejum. E para a gente concluir esse assunto, como que o sincretismo está influenciando nas nossas práticas diárias, Pastor Maxwell, por que nós devemos jejuar? E quais são os benefícios do jejum bíblico para as nossas vidas? Essa é uma pergunta boa. Tomara que a resposta também seja. O jejum, ele entra numa batalha muito grande aí, né? De pensamentos, Bom, vamos lá, para o ponto principal. O jejum não é nada místico. Absolutamente não é nada místico. O que é o jejum? O jejum nada mais é do que a abstinência total, ou a abstenção total de alimento. E em alguns momentos até água. Obviamente, para os nossos dias entra a questão do sincretismo e do ensino contraditório, ensinando outras formas de jejum. Por exemplo, jejum de televisão, jejum de Facebook, jejum de WhatsApp, jejum de refrigerante, jejum... Irmãos, isso tudo é balela. Isso tudo não tem nada a ver. O jejum bíblico fala da abstinência. Mas eu estou sacrificando. Não, irmãos, jejum é jejum. Jejum é abstinência de alimento. Isso é jejum. Agora, eu quero fazer um sacrifício com isso, então faço sacrifício. Mas jejum é jejum. Bom, então o jejum é essa abstinência. Qual o benefício do jejum? O que é o jejum, na verdade, o jejum bíblico? O jejum bíblico é uma prática a fim de trazer consternação, a fim de aumentar para a pessoa o tempo dela de oração. O jejum na Bíblia, ele não é feito de uma forma aleatória como nós fazemos. Ele é feito de uma forma separada. A pessoa se separava e ela não apenas ficava sem comer, mas isso era atrelado ao tempo de oração, de louvor e de arrependimento. Um tempo de consternação, um tempo de constrangimento, um tempo de arrependimento. O jejum não é místico. Não se jejua tipo assim, eu vou trabalhar hoje e vou jejuar. E lá eu brinco, conto piada, vivo a vida normal, só fiquei sem comer. Isso não faz muito sentido biblicamente falando. Tá? O jejum não aumenta, o jejum em si, ele não aumenta a fé da pessoa. Não o jejum em si, como a oração em si também não faz. Mas a prática diária disso, e a dedicação, e o tempo dedicado, é que faz com que nos aproximemos mais do Senhor. E quando nos aproximamos mais do Senhor, naturalmente a nossa vida é transformada. Qual o benefício então? Como seria isso? Deixa eu apresentar primeiro um dos textos clássicos mais impressionantes sobre o jejum na Bíblia, que é naturalmente Isaías 58. Preste atenção na NVT, o que o Senhor fala sobre isso. Olha como Deus manda Isaías falar sobre o jejum 58:1. Preste atenção.
Grite alto com todas as suas forças, grite alto, como o som da trombeta, fale ao meu povo Israel sobre a sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos, vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti, por que não prestaste atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer por quê. Eu respondo: é porque jejuam para satisfazer a si mesmos, enquanto isso oprimem seus empregados. Então até aqui no versículo 3, o Senhor está dizendo assim: jejum não é moeda de troca. Não se jejua para obter bens, não se jejua para ficar assim mais poderoso para atuar na obra do Senhor. Então, o que é o jejum sugerido pelo Senhor nesse mesmo texto? Versículo 4: de que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinza. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas dos seus empresários, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. E aí ele vai falar que aí sim ele vai responder à oração e vai atentar ao jejum. Mas o jejum é bom? Sim, o jejum é bom. O jejum é bom até fisicamente, ele elimina as toxinas do corpo e etc e tal. Mas espiritualmente, qual o benefício do jejum? Nos aproximar do Senhor, não pelo fato de ficarmos com fome, mas sim pelo fato de percebermos que estamos deixando de lado por um tempo o alimento que alimenta a nossa carne e nos tornando mais dependentes do Senhor. A fraqueza da nossa carne em si não aumenta a nossa força espiritual, mas sim a confissão da nossa dependência quanto à soberania de Deus. Então o jejum em si, irmãos, ele não pode ser visto como algo místico. O jejum, assim como a oração, não muda Deus. O jejum e a oração mudam o ser humano, muda a nós. Esse tempo que dedicamos jejuando é o tempo que temos que estar orando, lendo a palavra, dedicando o nosso tempo devocional. Biblicamente, o jejum é obrigatório? Não. Não existe na lei alguma nota que diga jejuem, não. Mas o jejum é para todos aqueles que querem dedicar tempo de oração e devocional ao Senhor. Então você pode continuar jejuando, mas não como forma de moeda de troca. Vou jejuar por 1 mês para que o Senhor abra as portas de um trabalho para mim. Deus não trabalha com moedas de troca. Jejum é para aproximação, relacionamento com Deus. E para finalizar, Léo, por que nós devemos orar? Qual é a diferença da oração bíblica para a oração propagada nos dias de hoje? Bom, como o próprio pastor colocou, o jejum ele vem seguido da oração. Primeiro, oramos, queridos, porque é bíblico. Deus nos ordena, nos orienta a orar. Segundo, oramos porque é o meio que temos de nós nos relacionarmos com o Senhor. Se somos seres... tudo começa com o entendimento que temos a respeito da imagem e semelhança de Deus. Como imagem e semelhança de Deus, nós somos seres pensantes, nós somos seres emocionais e temos capacidade de termos volição, isto é, vontade própria. Ora, na condição então de seres capazes de nos relacionarmos uns com os outros a partir desses elementos, então esses mesmos elementos nos possibilitam nos relacionarmos com o Senhor. A razão então pela qual oramos é a mesma colocada pelo jejum. Isso não nos torna super crentes, isso não nos torna mais santos, isso não nos torna menos pecadores do ponto de vista de nos considerarmos superiores, não, muito pelo contrário. A oração é para que a gente tenha uma oportunidade de falar com Deus.
Para quem esteve aqui quando eu preguei a respeito do Salmo 40, nós vimos lá que algumas orações foram feitas pelo salmista. A primeira delas é a oração de agradecimento. Ele tira um tempo para poder recapitular aquilo de bom que Deus fez pela vida dele. Depois, num outro momento, ele tira para ele poder falar sobre as suas impressões pessoais a respeito da vida, a respeito das coisas, a respeito das questões que estavam no seu entorno, que envolviam ali a sua vida. E finalmente, então, ele intercedeu por outras pessoas e fez uma súplica por si, isto é, ele pediu por si. Dentro desses vários exemplos, então, esses vários tipos de oração, nós temos a partir do Salmo 40 e de diversos outros exemplos bíblicos, a demonstração de que pela oração nós crescemos espiritualmente. Pela oração é o momento que nós falamos com Deus. Ora, se ao jejuarmos e lermos as Escrituras e meditarmos, é o momento que Deus fala conosco, orando é o momento que nós falamos com Deus. Isso parece um jargão, isso parece um clichê, isso parece uma coisa bobinha, mas não, é a mais pura verdade. É na oração que nós temos a oportunidade de falarmos com Deus. É por isso que ela também é um meio de graça e é por isso que nós também crescemos espiritualmente. Eu gosto de fazer uma comparação bem grosseira, mas que eu acho que funciona. Na psicanálise tem um princípio chamado elaboração, que é quando o analista está levando então o paciente a, digamos assim, desabafar, falar as coisas que ele está pensando, falar as coisas que ele está sentindo, e nesse momento, pela confiança que o paciente tem no analista, ele começa a soltar coisas então do seu inconsciente ou do seu subconsciente, isto é, coisas que ele não havia percebido, razões, motivações, princípios, sentimentos. Eu gosto de dizer que quando nós tiramos um tempo para orar, é como se a gente estivesse fazendo essa análise, essa elaboração com Deus. Nós estamos ali nos abrindo e falando de motivações, de sensações, de sentimentos que talvez nem nós mesmos conscientemente tínhamos percebido antes, mas agora a gente tem essa oportunidade de perceber e Deus tira esse momento para trabalhar em nós, para trabalhar no nosso caráter, para nos mostrar onde é que nós erramos, onde nós acertamos, as coisas que precisam ser melhoradas e santificadas em nós a partir da oração. Essa é a razão pela qual nós devemos orar. E, para finalizar, a diferença entre uma oração bíblica e a oração dos dias de hoje, eu diria que está na motivação do coração. Com muito, muito, muito temor e muito respeito, eu diria que a maioria das orações hoje podem ser vistas como orações do interesseiro. A diferença entre a oração do servo e que é filho é que ele sempre vai dizer no final, seja feita a tua vontade. A do interesseiro, ele sempre vai dizer, eu declaro, eu determino, eu decreto, seja feita a minha vontade e anda rápido. Basicamente, essa é a diferença entre a oração dos dias de hoje, em que as pessoas acham que Deus é apenas um meio para adquirir aquilo que a gente realmente quer, que é o ídolo do coração, que é o alvo do nosso desejo, da oração bíblica, que é depois de glorificarmos a Deus, entendendo quem Ele é, sempre pediremos, seja feita a tua vontade. Resumindo, irmãos, devemos orar muito, devemos jejuar sim e muito, porque isso são meios de graça que nos aproximam do Senhor e é o que vai nos dar direção para esse tempo em que estamos vivendo, mas com a intenção certa no coração, que o louvor seja sempre dado ao Senhor e o reconhecimento de sua majestade em todo o tempo. Bom, então nós vamos encerrar esse tempo maravilhoso. Queria convidá-los a ficar de pé, por favor. Uma vez por mês nós teremos sempre na última quinta-feira do mês. A partir dessa quinta nós voltamos com o nosso estudo bíblico presencial.
Ok? Então, quinta-feira que vem nós teremos mais uma série de estudos bíblicos, estudos normais. Já a partir do mês que vem, na última quinta-feira do mês que vem, também teremos novamente o nosso Teologia para a Vida. É possível que o mês que vem vamos discutir sobre louvor e adoração. Expressões de louvor e adoração, como música, teatro, dança, o princípio regulador do culto. Acho que isso é um tema que nós precisamos conversar também, vai ser bem interessante e muito edificante também. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Senhor, nós louvamos ao Senhor por essa noite maravilhosa, Pai. Pela vida da Emanuele, pela vida do Felipe, a vida do pastor Leonardo, do Leandro, dos meninos que estão lá recebendo na porta, o Mateus, de todos os nossos irmãos, do pastor Ricardo. Nós louvamos ao Senhor por cada irmão que está aqui, pelos irmãos que estão em casa, que assistiram agora, de longe, de outras partes do Brasil e até do mundo. Nós louvamos o nome do Senhor, Pai, porque o Senhor essa noite trouxe tantas coisas aos nossos corações e à nossa mente, nos iluminou mais. Nós não temos mais desculpas para dar ao Senhor quanto à verdadeira adoração, ao verdadeiro serviço ao Senhor. Por isso louvamos ao Senhor essa noite. E ainda pedimos ao Senhor que nos leve em paz para os nossos lares, guardando a nossa saída e a nossa chegada para o nosso destino, para onde temos que estar. Que a Tua graça nos envolva nesse tempo, nesse momento, e que o que aprendemos aqui possa ser reverberado às pessoas que estiverem próximas a nós. Coloque em nós sabedoria, tranquilidade, simplicidade, para que possamos expor o Evangelho verbalmente e com o nosso estilo de vida prático. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos essa noite. Amém. E graças a Deus, queridos irmãos, vão em paz, Deus os abençoe. Se ficou alguma pergunta, pode vir aqui conversar com a gente, o pastor Leonardo está aqui para poder ajudar a gente também, a Manu também está aqui para poder responder. Fique à vontade e Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.